Olá, amigos! Estamos mais uma vez aqui para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Um encontro maravilhoso onde a palavra de Deus é exaltada e é evidenciada nas Escrituras, né? Hoje chegamos à lição número 8. Tem como tema a criação, Gênesis como fundamento, parte 1. Meu nome é pastor Carlos da Costa. Eu sou o pastor Maison Moura. E esse é mais um comentário da lição da Escola Sabatina. Amigos, de volta em mais um tema importantíssimo. Hoje falaremos, como já demos início aqui, a respeito da criação e como se entende corretamente a criação à luz das Escrituras Sagradas. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu resumir ou fazer uma recapitulação da lição que estamos estudando esse trimestre. Você vê aí na tela do teu celular ou do teu computador o seguinte ponto. Nós estamos na lição do segundo trimestre de 2020, que tem como tema como interpretar as Escrituras. Você está vendo aí também que na lição desse trimestre nós já estudamos 7 temas. Já falamos sobre a singularidade da Bíblia, a origem e natureza, a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia, a Bíblia como fonte de nossa teologia, somente pelas Escrituras, porque a interpretação é necessária. E o nosso último estudo foi sobre, então, idioma, texto e contexto. E hoje falaremos sobre esse importante tema que é Gênesis como fundamento, parte 1. Na lição de sábado, você consegue perceber, você consegue me acompanhar aí no seu celular, o verso para memorizar. O verso para memorizar diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Nós temos aqui a leitura da semana, em João, Gênesis, Êxodo, Apocalipse. Nós temos também em Mateus e Romanos. O assunto central da lição dessa semana, gente, trata a respeito da literalidade do relato da criação e o impacto de uma compreensão inadequada ou uma compreensão errada desse tema nas doutrinas centrais da igreja. Então, basicamente, a maneira que nós entendemos Gênesis ou esse relato da criação vai determinar qual que será o nosso relacionamento com as Escrituras e com o mundo em que nós vivemos. Você que é professor, você que é aluno da Escola Sabatina, nós esperamos que esse vídeo seja uma bênção na tua vida, que você consiga aprender um pouquinho mais e juntos crescermos no conhecimento bíblico. Pois bem, vamos então para a parte de sábado. Quais são as impressões que nós alcançamos nessa primeira parte? A parte de sábado, então, começa nos falando a respeito do fundamento que é Gênesis. O livro de Gênesis, os seus primeiros capítulos, eles trazem ou lançam base para muitos temas teológicos de extrema importância, como, por exemplo, a Trindade, a natureza do homem, vai falar também a respeito do plano da salvação, e temos outros temas aqui, como a harmonia entre Pai, Filho e Espírito Santo, vai falar sobre a aliança, o conceito de aliança na Bíblia, aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, com Moisés e tantos outros. Nós percebemos também aqui que nem Gênesis, nos seus primeiros capítulos, fala da dispersão das línguas que acontece ali na Torre de Babel. Outro tema importante que nós temos nesses primeiros capítulos é sobre o casamento e o plano de Deus para essa instituição que é divina. Então eu gostaria de analisar com vocês os seguintes textos. E minha ênfase nesse texto é mostrar a divindade trabalhando junto. O verso para memorizar, o pastor Carlos vai comentar um pouquinho mais na parte do domingo. Mas deixa eu comentar com você aqui esses versos. Veja aí na tela do teu celular. Diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Nesse primeiro verso, você percebe que a palavra princípio está destacada. Você percebe também a palavra Deus destacada, a palavra Espírito. Então, nós temos uma atuação divina. Deus e o Espírito Santo estão, no princípio, trabalhando na criação da humanidade, de todo o mundo.
Nós temos aqui um texto muito parecido que se encontra em João, só que João agora vai falar do verbo. Começa com a mesma palavra, ou com a mesma sequência de palavras. No princípio era o verbo, e você vai perceber que o verbo está em maiúsculo, a primeira letra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então você percebe aqui a menção a Deus o Pai, a Deus o Filho. Você percebe também em Gênesis a menção a Deus Espírito. E quando você vai para Hebreus, isso se reforça ainda mais. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então você percebe quando traz a ideia de fazer, é sempre no pretérito perfeito, ou seja, uma ação que foi realizada, uma ação 100% acabada. E você vê o trabalhar de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. Essa comunicação das palavras que foi dada por Deus, por meio dos profetas, era comunicada então pelo Espírito Santo. Então você vê a divindade envolvida na criação, envolvida na proclamação, envolvida no resgate do ser humano. E isso é o que nos mostra os primeiros capítulos da Bíblia em Gênesis. Então é de crucial, de suma importância que entendamos esse livro de forma literal. Resumindo então a parte de sábado, nós podemos tirar os seguintes pontos. Gênesis é fundamental para todas as escrituras, porque nesse livro são abordados todos os temas que eu já mencionei para vocês. Nós demos ênfase aqui na harmonia da divindade, e também o pastor Carlos pode falar um pouquinho sobre o plano da salvação, descrito ali em Gênesis capítulo 3. Chegamos, portanto, à parte do domingo, que vai ser comentada pelo pastor Carlos Costa em relação ao princípio. O que nós podemos extrair dessa sentença? Muito bem, pastor Maison. Tendo esse pano de fundo de como que no Gênesis a gente encontra várias instituições, muitas origens do que a gente encontra no livro todo, se encontra baseado no livro de Gênesis. Bom, agora o tema que eu queria trabalhar com vocês é sobre no princípio. A lição de domingo traz a palavra no princípio para cada um de nós. A lição deixa mais claro, fala assim, olha, que é isso, esse apenas verso, no versículo Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, encontra nesse verso uma profundidade incomensurável quando estudados cuidadosamente. Então Gênesis vê, a lição vê no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, uma verdade incomensurável. Por que isso? Olha, Gênesis 1, versículo 1, vai dar respostas às várias inquietações. Na verdade, a filosofia, né, a gente sabe que mistura quem somos, de onde vemos e como vemos aqui. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é respondida essas perguntas logo no início. E Deus parte de um pressuposto, a Bíblia parte de um pressuposto de que Deus é criador. Diferente de que, como muitos abordam, né, a gente está acostumado a assistir até documentários, fala assim, aos milhões de anos atrás aconteceu isso, os animais aconteceram. Não, Gênesis já inicia, já mostrando como Deus, a causa e o originador de tudo. Essa palavra também no princípio, ele nos mostra a segunda lição, existimos porque Deus nos criou em um tempo definido no passado. Isso mostra claramente que Deus nos criou e isso vai contrário às várias filosofias e conhecimentos que a gente hoje adota como nosso saber, onde fala que nós evoluímos. Gênesis capítulo 1, versículo 1, é contrário a isso. Ele mostra claramente que nós somos criados, nós surgimos e nós temos um Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 1 também nos mostra uma outra coisa importante. Fala assim, ó, também fomos criados por Deus em determinado momento no tempo. Nós fomos criados em determinado momento no tempo. Que tempo é esse? No princípio. Então, a palavra nos princípios mostra que nós temos uma origem, mostra que ao contrário as teorias darwinistas e as ateístas, e mostra que em determinado tempo nós passamos a existir. Deus, se nós passamos a existir no princípio, então Deus é antes do princípio. Deus é antes do tempo. Antes de criar sol, lua, para marcar o tempo, Deus já era. Ele é o eu sou. Então a gente percebe nessa declaração que nós reconhecemos Deus como Criador,
Deus como originador e Deus como soberano antes da nossa própria existência. Bom, agora vai ser projetado no texto, na imagem aí, a respeito do verso que a gente vai ler, de João capítulo 1, versículo 1 a 3, e também Hebreus capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Diz o seguinte o texto. É o mesmo texto que o pastor Maison estava apresentando para a gente aí, que foi o que eu vou comentar também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A pergunta que fica na sua mente talvez é: quem é o Verbo? Versículo 14 de João 1, versículo 14 fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, e referindo claramente a Jesus. Então Jesus é o agente da criação que estava juntamente com Deus na criação. Hebreus capítulo 1 deixa isso mais bem claro quando a gente lê o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Através de Cristo, o universo inteiro foi formado. Nós somos a criatura do Criador, que é o próprio Jesus Cristo. A lição mostra claramente que Cristo, ele fez o mundo e ele voltará para restaurar tudo novamente. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. E ele trará fim a todas as coisas com uma restauração. Então podemos resumir a lição de domingo da seguinte forma. Ponto 1. No princípio, apresenta uma profundidade incomensurável, porque ele acaba respondendo várias perguntas da filosofia. Quais são as perguntas? Quem somos, como nos formamos e o que estamos fazendo aqui. 2. Existimos porque Deus nos criou em um tempo definido no passado. 3. Fomos criados por Deus em um determinado tempo específico, que é no princípio. E 4. Jesus é o agente da criação, que através dele, diz, foram feitas todas as coisas. Bom, nesse momento, tendo essa ideia, tendo essa mente, agora a gente vai passar para a lição de segunda-feira com o pastor Maison Moura. Pastor, sobre os dias da criação. Eu já ouvi falar que esses dias, cada um representa 1000 anos. E que isso também é simbólico. Isso tem base bíblica, pastor Maison? Muito bom. Todo o texto da Bíblia ele deve ser entendido de forma literal, a menos que o contexto me mostre o contrário. Nós estudamos na semana passada a respeito disso, texto e contexto. Cada palavra ela vem dentro de uma frase e cada frase está dentro de um contexto. Então tem alguns realmente que falam que o relato da criação ou os dias da criação são simbólicos, porque na verdade foram vários e vários anos, ou milhões e milhões de anos. Esse conceito, ou as pessoas que pensam assim, elas creem no evolucionismo teísta. Esse evolucionismo ele fala que as coisas não... Esse tipo de evolucionismo, ele fala que as coisas não acontecem por acaso. É por acaso para a gente, mas para Deus já estava tudo pré-determinado. Ele deu o start, alguns chamam isso também, tem um pouquinho de relação com o ato eterno, que Deus ele dá o start para que tudo comece, e tudo começa numa ordem, essa ordem dada por Deus. Então vai acontecer em tal era, vai acontecer em tal espaço de tempo, em tal data, mas Deus já tinha programado tudo isso. Parece ser confuso ou parece ser desorganizado para a gente, mas para Deus já estava tudo programado, estava tudo certo. Então esse tipo de evolucionismo teísta não é o que nós cremos e não é o que a Bíblia defende, porque a Bíblia fala de dias literais. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, versículo 5, ali você vai perceber o destaque em trevas e luz. As trevas Deus chamou noite, a luz Deus chamou dia. E quando aparece dia, aparece no singular, como um número cardinal. Então não tinha um plural. Deus estava enfatizando que realmente era um dia literal. E a lição diz mais para a gente. A palavra hebraica yom, ou dia, é usada constantemente em toda a narrativa da criação para designar um dia literal. Aí você vai perceber a seguinte frase: houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, e assim por diante. Nós vemos que tem uma cadência
tem uma certa sequência seguida pelo autor bíblico, obviamente orientado por Deus. E quando ele fala, ele tem em sua cabeça dias literais de 24 horas, em que uma parte é claro e a outra parte é escura, conforme nós vemos nos dias atuais. Então, da mesma forma, era naquele tempo. Então, nós vemos nesse capítulo inicial, nessa sequência de versos, que o relato da criação é uma ação contínua, sem intervalos. Não tem parada ali, não tem milhões de anos, não tem milhares de anos, não tem nada disso. É uma ação contínua, ininterrupta. E nós podemos ver ainda, quando você vai para o capítulo 2, versículo até o versículo 3, capítulo esse que vai ser comentado pelo pastor Carlos Costa, a respeito do sábado como sendo argumento em favor da literalidade do relato da criação. E só para a gente ter uma ideia de que o texto realmente é literal, a gente precisa se lembrar da volta de Cristo, daquele texto que o apóstolo Paulo nos menciona lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Veja comigo. O texto diz o seguinte: no momento, preste bem atenção que eu destaquei aqui a palavra momento. No momento, num abrir e fechar de olhos, olha para mim, pisca aí que eu quero ver. Ah, muito bem, você está piscando, né? Então percebeu a velocidade de uma piscada? É muito rápido. Então, o Deus que tem capacidade para transformar numa velocidade tão grande, o Deus que vai nos levar para o céu, vai restaurar toda essa humanidade numa velocidade tão grande, você acha que ele não seria capaz também de fazer a criação no estalar de dedos, em dias literais? É claro que pode. No momento, no abrir e fechar de olhos. Se Deus fizesse assim, o mundo seria criado. Ele poderia ter feito em muito menos tempo. Mas ele fez nessa sequência de dias para nos ensinar algo muito importante, que é que o pastor Carlos Costa vai mencionar para a gente, e eu comento um pouquinho mais à frente para vocês também. Mas continuando aqui no nosso texto, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Perceba que a ênfase aqui do apóstolo Paulo é na velocidade com que isso acontece. É no momento, no abrir e fechar de olhos. E você sabe que o olho é muito rápido. Então nós podemos resumir a lição de segunda da seguinte maneira. Veja comigo, a primeira semana, literal ou simbólico? A gente já respondeu. Tem que ser literal. O número 2, a gente vê aqui que dia, a palavra yom no hebraico, é um dia literal. E nós temos aqui a referência do cardinal e ordinal, que a lição traz para a gente. No caso, esse cardinal dá ênfase em uma unidade completa. Nós vemos, então, uma ação contínua na criação, não houve intervalos. E nós vemos, ponto último, que o sábado é um argumento em favor da literalidade da criação ou da semana da criação. Um ponto muito importante que a lição dessa semana vem destacando é a respeito do sábado e sua relação com a criação. Pastor Carlos, eu já mencionei aqui que o sábado é um argumento em favor da literalidade. Explica mais um pouquinho para a gente sobre o sábado e sua relação com a criação literal. Exatamente. Então, assim, a gente vai estudar agora como que o sábado e a criação se encontram ligados, e também a gente vai entender como que o sábado e a criação são literais. Primeiramente, antes de iniciar a lição até está introduzindo como introdução. Você já percebeu que alguns calendários tem lá no primeiro dia da semana, segunda-feira? Você já viu lá, segunda, né? Você percebe também como que as corporações mundiais têm feito de tudo com que o último dia da semana, parecendo que domingo é um fim da semana? Você percebeu também que na encíclica papal há uma luta para que todo mundo observe um dia de descanso, o sábado judaico, que eles consideram o sábado como um domingo? Você percebeu como que o sábado está sendo visto mais como algo simbólico? E hoje tem até falando que tem o 8º sábado. Sim, é isso mesmo. O sábado está sofrendo fortes ataques. Vamos fazer só uma coisa. No calendário que você tem, que às vezes parece lá, o domingo como o último dia. Domingo é o último dia? Claro que não. Bom, se domingo fosse o último dia, segunda-feira tinha que ser o primeiro dia. Mas a palavra segunda já pressupõe o quê? Que é segundo. A terça-feira, a quarta, a quinta, a sexta-feira e o sétimo, que é o sábado. O sábado, ele é o 7º dia bíblico. E a gente vai perceber que em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3, a gente vai perceber também que em Êxodo capítulo 20, do versículo 8 a 11, e a gente vai perceber Marcos 2, 27, Apocalipse 14, 7, como que esses versos são interligados, conectados,
para nos mostrar o papel do sábado e a importância e a compreensão desses textos bíblicos para a compreensão do sábado. Bom, esses 4 textos bíblicos, eu queria ler Gênesis 2, 1 a 3, e o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Bom, muitos criacionistas, eles acreditam que a obra terminou no 6º dia. Mas não, a obra não terminou no 6º dia. Deus ainda fez o 7º dia. Ele criou o sábado. Mas como que a gente vai saber disso? É simples. Marcos, capítulo 2, versículo 27, fala assim, ó: o sábado foi feito, foi criado, foi estabelecido. Você percebe que há uma criação? O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então a gente percebe que depois da criação, Deus criou o 7º dia, o sábado, para que o homem descansasse e recebesse esse dia. Um detalhe muito importante é que o sábado é o selo, é uma marca de aliança entre Deus com o povo dele. Não é somente com os judeus. O sábado foi criado antes dos judeus. Então o sábado é uma marca entre Deus e o povo dele. Ezequiel 20:20 e Ezequiel 20:12 também vai nos esclarecer. Se você quiser ver, dá uma olhada na sua casa, você vai perceber. Agora eu queria enfatizar com vocês 3 indicações que Gênesis capítulo 2, 1 a 3 nos traz. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, 1 a 3, nos traz 3 designações. Lê comigo aí, ó. A partir do versículo 2. Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizer, descansou, é a primeira designação. Nesse dia ele toda a sua obra tinha feito. 3, versículo 3. E abençoou, segunda designação, Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda obra que como Criador fizera. Então a gente vê a palavra descanso, a palavra abençoar e a palavra santificar. A lição nos dá um bom comentário sobre isso. Primeiro, descansou. Ele deu-nos um exemplo divino de que cada sábado ele descansa conosco. Outro detalhe, abençoou o 7º dia. Na narrativa que a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 1, 22, os animais foram abençoados, o homem foi abençoado, mas o 7º dia também ele foi abençoado. É o único dia especificamente que foi abençoado por Deus. Outro detalhe muito importante também que queria enfatizar com vocês, né? É que também a Bíblia traz a questão de que Deus santificou o dia do sábado, né? Que é um dia separado, um dia reservado para adoração e um dia também santificado para que nele podemos também separar o nosso dia. Então, nenhum texto na Bíblia recebeu essas 3 designações. E um detalhe muito importante que em Êxodo, capítulo 20, Deus ele escreve esse mandamento novamente. E sabe como ele escreve? Ele mostra sobre a criação. Eu queria que você lesse comigo Êxodo, capítulo 20, versículo 8 até o versículo 11. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8 até o versículo 11, nós lemos o seguinte: lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro por entre as portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A gente percebe claramente que esse dia é um atributo, ele tem um atributo divino, que é Deus como Criador de toda a terra. É por isso que quando você vai lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Remetendo à criação e remetendo também no dia de sábado, como um dia literal e como um dia também que venha fazer diferença em cada um de nós. Então nós podemos resumir a lição de terça-feira da seguinte forma. Vamos lá. O sábado
ele está sob fortes ataques na sociedade secular e nas comunidades religiosas. A gente viu isso bem no início. A obra de Deus terminou quando ele criou o sábado. 3. Criado como sinal, o sábado foi criado como um sinal e selo da eterna aliança de Deus com o seu povo. E o último é que o sábado é o único dia que recebe as 3 designações. Foi nele Deus descansou, abençoou e santificou. É o mesmo também que ele vai fazer com a nossa vida. Né? Além do sábado, a gente sabe que tem também outra instituição divina, que é o casamento, né? E também relacionado com a criação. Pastor Maison vai dar um pouquinho sobre luz sobre o casamento na criação. Muito bom. Falando a respeito do casamento, eu gostaria de mencionar que é um tema muito complexo, é um tema muito delicado, principalmente no cenário que estamos vivendo. Novas maneiras de pensar, o padrão de família, aquele padrão bíblico, tem sido mudado. Você percebe que no Brasil, alguns anos atrás, foi legalizado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, é um tema muito, muito desafiador. Então, as novas formas de pensar que a lição na parte de quarta-feira vem trazendo para a gente, em relação a essa mudança, a essa perda dos princípios bíblicos e uma outra maneira de orientação com respeito ao casamento. Então, você começa a perceber a importância de se entender Gênesis de maneira literal. Quando nós perdemos Gênesis de vista, primeiros capítulos da Bíblia, deixamos de interpretar da maneira adequada, nós incorremos em muitos erros. Primeiro erro, nós temos uma concepção errada de nós mesmos. Nós temos uma concepção errada do plano da salvação. Nós temos a concepção errada do envolvimento da Trindade. Então, quando a gente não interpreta corretamente Gênesis, a gente causa uma confusão tremenda. E isso vai ter um impacto direto em nossos relacionamentos. Agora você deve estar perguntando, mas pastor Maison, qual que é o ideal de Deus para o casamento? É simples. Você entendeu Gênesis como literal? Você entende que Gênesis foi escrito por Moisés, orientado por Deus, dentro de um período de tempo, e nesse período de tempo continha dias sequenciais, contínuos, ininterruptos? Então, se você entende dessa forma, você vai perceber qual que é o padrão de Deus para o casamento. Para a gente entender como é que Deus pensa esse conceito, venha comigo então para esse seguinte texto que vai aparecer agora para você. O primeiro texto que nós vemos aqui é o seguinte, Gênesis 1, 26 a 28, que diz assim, na Almeida Corrigida Fiel. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olhando para esse texto, você consegue perceber alguns destaques. Você percebe por isso que a palavra façamos está no plural. Então, esse façamos é uma ação que está ligada diretamente a Deus, Pai, Filho e Espírito. Portanto, a criação do gênero humano foi realizada pela Trindade. Então, o primeiro ponto é que nós percebemos o envolvimento da divindade ao criar homem e mulher. Você percebe também no versículo 27, a mesma ênfase que eu acabei de dar, está em vermelho aí, homem e mulher. E qual que é o objetivo, então, dessa união, desse casamento promovido pelo próprio Deus? Está no versículo 28. Você percebe que era para frutificar, para multiplicar, para encher a terra. Outras versões dirão que Deus falou para o homem e para a mulher, sede fecundos e multiplicai. Então, o ideal de Deus para o casamento é entre duas pessoas de sexo diferente. Então, nós vemos no início da Bíblia o que Deus pensa sobre o assunto. Relacionamento poligâmico é descartado. Relacionamento homossexual é descartado. A Bíblia é bem clara. Tem outros textos que eu quero ler com você. Aqui, por exemplo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12, fala assim, honra teu pai e tua mãe. Você percebe? Pai, mãe, homem e mulher. Nós percebemos também em Mateus 19, 4 a 6, quando Cristo fala a respeito desse tema. Diz em Mateus, capítulo 19. Veja aí na sua Bíblia. Diz assim, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez,
E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então nós percebemos aqui a ênfase em macho e fêmea, vemos a ênfase homem e mulher, e você vê, portanto, no versículo 6, que ele diz assim, ó, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse é mais um texto que demonstra a literalidade do relato de Gênesis, e o próprio Jesus aqui valida aquilo que lá está escrito, porque ele tem aquilo que foi escrito tantos séculos atrás como um padrão legítimo para a sua época. Então, Jesus Cristo validou aquilo escrito em Gênesis. Então, quando se fala de casamento, quando se fala de relacionamento, esse é o padrão bíblico. E se nós entendemos Gênesis de maneira equivocada, a gente vai ter um problemão. Tem até irmãos da igreja que defendem a homossexualidade, e se você fala qualquer coisa contra isso, você corre um grande risco de ser ridicularizado. Obviamente que nós não devemos maltratar as pessoas ou desprezar as pessoas pelas suas escolhas. Devemos respeitar a todos. Mas uma coisa é respeitar e outra coisa é apoiar como sendo um padrão. O padrão estabelecido por Deus é esse aqui que a Bíblia nos aponta. E se você quiser ver um pouquinho mais a respeito disso, você pode ler Gênesis capítulo 2, 21 a 24, que vai enfatizar um pouquinho sobre a auxiliadora idônea, vai falar também a respeito de homem e mulher. Portanto, nós podemos resumir a lição de quarta da seguinte maneira. As novas formas de pensar não alteram a validade das Escrituras. Número 2, o ideal de Deus para o casamento é um relacionamento entre homem e mulher. E nós vemos que a criação de homem e mulher tem um envolvimento da Santíssima Trindade. Indo então para a parte de quinta-feira, nós chegamos nos seguintes pontos. Criação, queda e cruz. Qual que é a relação entre esses termos? Qual que é a relação entre esses temas? Carlos Costa, explica para a gente aí. Mas exatamente esses termos, ele é designado pela lição, quando eles se juntam, como o fundamento do tema da história da salvação da humanidade. E a gente vai ver nessa lição como que a teoria darwinista ele trabalha para coroer esse fundamento. Primeiro a gente vai ver uma base bíblica, isso, para a gente entender como que a teoria darwinista acaba estudando isso, né? Bom, primeiramente, a criação, a queda e a redenção, ela se torna muito importante na nossa compreensão. A lição trabalha isso bem perfeito, e eu gostei dessa lição porque fala assim, que existe uma ligação ininterrupta entre eles. Entre o quê? Criação perfeita e queda, e o Messias prometido e a redenção. Como eu falei, esse tema se torna um fundamento. Toda a Bíblia baseia nesse fundamento que ocorre desde Gênesis até o livro de Apocalipse. A gente vai ler Gênesis 1, versículo 31. Preste atenção na tela aqui, porque é muito importante que a gente entenda esse verbo. Diz o seguinte, ó, viu Deus tudo quanto fizera, esse que era muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia. Bom, esse verso claramente mostrou que tudo que Deus fez era o quê? Muito bom. Tudo é perfeito. O que acontece? Vamos lá agora, lê comigo na tela aí. Gênesis 2, 15 a 17. Diz o seguinte, Gênesis capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Tudo era perfeito, nem comer, recapitula comigo, Deus fez tudo perfeito, Deus deu uma advertência, e agora vamos ler Gênesis capítulo 3, 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. O que acontece aqui?
a gente vai perceber que Deus fez tudo de uma forma perfeita, tudo de uma forma bela e organizada. A lição tem comentário de Patriarcas e Profetas, página 47, que diz o seguinte: agora a criação estava completa. O Éden florescia sobre a terra. Adão e Eva tinham livre acesso à árvore da vida. Nenhuma mancha de pecado ou sombra de morte desfigurava a linha da criação. Só que a gente sabe que Deus deu uma advertência para o homem. E a advertência é não comer do fruto da árvore proibida. Satanás veio através de uma serpente, trouxe a queda. E por causa disso, trouxe também a morte. Mas a gente vai entender agora por que isso é importante. Por que é bom ter isso como pano de fundo, como um fundamento. Leia comigo agora. A gente vai ver Paulo confirmando essas escrituras no Romanos capítulo 5, versículo 12 e Romanos 6, 23. Esses dois textos a gente vai ler e a gente vai dar procedimento para a gente entender o fundamento. Romanos capítulo 5, versículo 12 e Romanos 6, 23. 5, 12 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, na criação, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. E 6:23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, Paulo ele vai mostrar que a morte que veio através do pecado, ele levou o homem a um estado de condenação. Então, por que a gente morre? Porque a gente peca. Por que a gente peca? Porque nós herdamos uma natureza pecaminosa dos nossos pais. E isso levou o homem à queda e à morte. Então, nós estamos condenados. O que a gente precisa? Nós precisamos do dom gratuito, que é a morte de Jesus como substituto da nossa salvação. Então vocês entendem que o fundamento da teologia, o fundamento do tema da salvação da humanidade gira sobre esses termos. Agora, se homem pecou, precisava de morrer, Cristo veio, morreu para salvar o homem, o que a teoria darwinista traz de implicação para esse fundamento? Primeiramente, a teoria darwinista, ele reconhece que a morte veio muito antes, né? Aqui a lição fala o seguinte, olha, se a morte não está relacionada ao pecado, então o salário do pecado não é a morte. E Cristo não teria razão para morrer pelos nossos pecados. Por que está falando isso? Porque na perspectiva evolutiva, a morte já estaria presente há milhões de anos. Ou seja, a gente morre. Não é porque há um pecado que existe. É porque é a natureza das coisas. É a ordem natural. Mas a gente não aprende isso no Gênesis. Se a gente aceitar isso, então vai ter que Cristo veio morrer. Onde está o tema da salvação? Onde está o tema do pecado? Onde está o tema bíblico? Então a gente percebe claramente que a crença numa teoria evolutiva destrói os fundamentos de base bíblica. Por quê? Porque se nós morremos normal, nós não precisamos de um Salvador. E se nós não precisamos de um Salvador, Cristo não foi nada senão um mero humano. Então, nós percebemos isso e a crença na evolução, ele acaba destruindo esse conceito de fundamento. Então, nós podemos resumir a semana, a lição de quinta-feira da seguinte maneira. Primeiro ponto. Há uma ligação ininterrupta entre criação perfeita, queda, Messias e redenção. E eles formam o fundamento do tema da história da salvação da humanidade. Segundo ponto. O engano de Satanás trouxe o pecado e, como consequência, trouxe morte a todos. E terceiro ponto. A perspectiva evolutiva e suas implicações sobre a doutrina do pecado, ele acaba fazendo com que a morte de Cristo e o plano de salvação seja desnecessário. Então a gente resume a lição de quinta-feira dessa forma e a gente agora vai para a lição de sexta-feira. Mas eu vi que a lição de sexta-feira vai comentar alguma coisa aí sobre dom, dia. O que você tem a falar sobre isso? Ou no segundo parágrafo que nos traz também como que o Criador se encontra no processo
das Escrituras. Muito bom. Então, vindo para a parte de sexta-feira, tem conceitos importantíssimos que precisam ser levados em conta. Como o pastor Carlos mencionou, eu quero abrir aqui a minha lição na parte de sexta-feira. Nós temos aqui a evidência cumulativa, fundamentada em considerações comparativas, literais, linguísticas e outras, convergem em todos os níveis, levando à conclusão singular de que a designação Yom, que significa dia, em Gênesis 1, significa constantemente um dia literal de 24 horas. Portanto, não temos um dia de forma simbólica que representa eras, que representa milhões de anos. O contexto linguístico, literal, e várias outras pesquisas que você fizer, que você quiser se aprofundar também no texto, você perceberá que tudo é literal. E a lição diz mais: o autor de Gênesis 1 não poderia ter produzido de maneira mais abrangentes e inclusiva de expressar a ideia de um dia literal do que as escolhidas. As mais vigorosas mentes, se não forem guiadas pela palavra de Deus, tornam-se desnorteadas em suas tentativas de investigar as relações entre ciência e a revelação. Portanto, nós percebemos aqui, depois desse estudo, breve estudo, que o relato da criação é literal. Gênesis foi escrito em uma sequência de tempo contínuo, sem nenhum tipo de intervalo. Portanto, no vídeo de hoje você aprendeu sobre a literalidade de Gênesis, você aprendeu também que se não entendermos esse tema de maneira literal, a gente quebra basicamente mais da metade da teologia bíblica. Exatamente. É por isso que o tema da lição é Gênesis como fundamento. Se o livro de Gênesis for desconsiderado, ou ele não é literal, ou é simbólico, ele não torna um fundamento. E quando ele não torna fundamento, qualquer teoria secular acaba tomando o lugar da Bíblia e do propósito da salvação na nossa vida também. Isso é muito importante. Você tem visto que durante todos os temas da lição, uma coisa tem sido enfatizada constantemente, pastor Carlos: a Bíblia como sendo a regra de fé e prática. Então a gente não parte das outras coisas para a Bíblia, a gente parte da Bíblia para as outras maneiras de compreensão. Porque é a Bíblia que vai nortear toda a nossa forma de compreender o mundo à nossa volta. Portanto, nós podemos resumir a lição de sexta-feira do seguinte modo: veja bem, há evidências literárias, linguísticas e tantas outras para comprovar que Gênesis é literal. A palavra de Deus norteia a relação entre ciência e revelação. E, por fim, a falta de explicação com métodos humanos para entender aquilo que está escrito na Bíblia não torna o relato bíblico inválido. Então você pode crer na Bíblia, você pode crer naquilo que está escrito na palavra do Senhor, sem sombra de dúvida, sem nenhum medo. E nós esperamos, querido professor, querido aluno, que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te esclarecido um pouquinho mais a respeito da Bíblia. Mas se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, alguma coisa que não ficou muito bem explicado, coloca aí no teu comentário, manda aí a tua sugestão para a gente, que a gente está ansioso para interagir com vocês e compartilhar então aquilo que temos aprendido na Bíblia Sagrada. É isso aí, chegamos ao fim de mais um estudo na nossa Escola Sabatina e convidamos a você que assista esse vídeo, curta, compartilha com os outros, para que essa semana você possa entender que Gênesis é o fundamento da Bíblia, é o fundamento que você tem que crer e é o fundamento também para sustentar a mensagem da salvação e através desse tema da salvação que nós temos também a breve redenção com o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, compartilhe esse vídeo, envia para os seus companheiros e estuda a sua lição, que Deus vai te abençoar. É isso aí. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.